quais as formas de se acessar esse tipo de informação? Assim, digo, as induzidas e as não induzidas, assim, o que você entende como possível? Olha, quando a pessoa está aberta, quando ela tem certa predisposição, pode ser até mesmo com as situações triviais. Eu já vi, por exemplo, uma pessoa que ela estava no meio do trânsito, assim, pegando um ônibus, de repente ela tem uma sensação diferente, sente uma energia saindo pela cabeça dela, ela começa a lembrar de coisas. Ela não parou para pensar, não Do fez nada, técnica, do do nada, total nada mesmo. veio espontaneamente. Tem pessoas que em estados meditativos, então ela nem pensa nisso, mas quer meditar. Porque a meditação realmente tem benefícios para concentração, para atenção, equilíbrio emocional, tem vários benefícios já ditos cientificamente da meditação. Então ela está lá meditando só para ter um relax, mas naquele momento de relaxamento começam a vir cenas. E detalhe, quando eu falo de lembrar de vida passada, a gente pensa em memória como sendo algo apenas visual, mas não. Tem pessoas que têm memória de vidas passadas que vem a emoção mais do que a memória, mais do que o visual. Alguns têm mais questões de audição, ela escuta o que aconteceu com ela. Então depende muito da própria pessoa. Mas no estado de meditação ela pode ter. Se a pessoa já sabe que isso existe. Outra coisa, também, desculpa, é falado no caso espontâneo. A pessoa acha que é pelos sonhos. Então ela vai dormir, ela tem um sonho. Eu tive um sonho que eu estava num passado tal, mas era meio vívido, era diferente. Ela interpreta como sendo sonho, mas não é sonho. É uma memória que veio à tona. Então fala, nossa, eu sonhei com um passado que que eu era uma rainha, que eu estava num lugar tal, mas aquilo é tão detalhado, é tão assim completinho que você fala, meu amigo, não é sonho. E quando a pessoa já sabe do que acontece, pode ser até técnicas de visualização. Você pode aplicar certos mecanismos de visualização que, com a repetição, tende a dar resultado e que a pessoa consegue acessar uma vida pregressa. Agora, o modo mais ostensivo e mais potencial. Desculpa, também tem a hipnoterapia. Eu ia te perguntar. Que é hipnoterapia? A hipnoterapia é por base da hipnose. E quando a gente fala hipnose, eu que trabalho como hipnoterapeuta, é importante dizer que há algumas distorções. Primeiro, a pessoa acha que ela está dormindo, que ela está completamente inconsciente, não tem nada a ver. O estado hipnótico é um estado de transe que a pessoa está muito relaxada. É um relaxamento profundo, mas lúcida. Então, por exemplo, sabe quando você está ali olhando para a TV e vendo assim aquele filme relaxado, você fica ali vendo aquele filme? É um estado hipnótico, um estado de transe leve. Ou, como alguns chamam, um estado alterado da consciência. Sabe quando você está dirigindo e você está ali distraído, você simplesmente está no piloto automático? Uhum. Aquilo é um estado de transe, é um estado hipnótico. Só que quando o hipnoterapeuta faz técnicas específicas, a pessoa relaxa num nível muito bom, mas ela continua ouvindo, mas ali você acessa o subconsciente da pessoa. E ali você pode buscar as memórias que você pode orientar a pessoa a ter. Por exemplo, as pessoas que eu atendo, eu nunca falo assim, vamos lembrar de uma vida passada. Mas, por exemplo, já aconteceu de falar, ó, vamos entender qual que é a causa da sua depressão, ou causa da sua ansiedade. E no momento, quando ela está com aquele subconsciente aberto na hora certa, eu falo, traga a origem da onde vem isso. E de repente a pessoa começa a falar, não, agora, uma mulher, por exemplo, fala, não, estou no corpo de homem, estou no meio da Europa, a minha família está para chegar, eu estou desesperado. Começa a narrar toda uma cena que não é da vida atual, né? Teve gente que eu já tive que ela volta para o Egito, que vai na época que ela era indígena, mas às vezes acontece muitos casos assim e que a pessoa naturalmente acessa a origem dos sofrimentos dela. Por isso que eu citei aqui no começo que a pessoa tem um trauma, tem um medo de água, medo escuro. Ela voltando naquele passado é terapêutico. Primeiro, só dela lembrar já vai
por incrível que pareça, fazer uma remissão daquilo que ela passou. Então, peraí, quer dizer que eu morri afogado, ou me afogaram, e quando a pessoa recorda aquilo, aquele medo da água já, de cara já vai deixar de existir. Dissipa, né? Dissipa. Outra coisa, no estado hipnótico, a gente não é apenas lembrar, você tem técnicas para fazer essa limpeza emocional. A memória a partir dali vai ficar, mas as emoções não vão ser iguais. As emoções vão ser completamente ressignificadas. Mas é um instrumento muito poderoso a pessoa, porque na hipnose ela não vai lembrar o fragmentado. Tende a vir a vida mais inteira, mais completa. Uhum. Então, isso causa uma limpeza emocional, às vezes absurda, para a pessoa ressignificar. E ela fala, aquele problema. Por isso que na hipnoterapia, em geral, são poucas sessões para aliviar ou para realmente tratar certas causas emocionais. Porque você vai no ponto. E o que se percebe? Eu concordo totalmente. Aquele ponto, aquele trauma, aquele momento cria certos gatilhos que podem durar não apenas uma vida inteira, mas passar de uma vida para outra. Quer dizer, ela já sofreu por aquilo, ela renasce e aquilo continua reverberando, continua doendo na parte emocional. Então, ao lembrar você... Então, eu vejo como uma coisa poderosa para tratamento, para melhoria, né? Então, agora, eu posso fazer para uma pessoa interessada, ó, vamos lembrar de uma vida passada? Posso. Isso também não tem nada contra. Mas qual que é a razão? O que você quer? Qual que é a função disso? Só que nesse estado de transe é muito assim intenso, muito fácil da pessoa recordar. Eu só sou mais contra quando a pessoa tem um processo de vaidade, do tipo, não, eu quero saber qual rei que eu fui, né? Ou se eu fui Napoleão, ou se eu fui Beltrano Ciclano. Isso já é mais dispensável. Mas a hipnoterapia é uma coisa assim que eu vejo que eu me sinto muito satisfeito em trabalhar com isso, porque você vê o quanto que as pessoas mudam rápido, acessam o passado, acessam a infância, acessam coisas nesse sentido que é assim, fora de série. Mas eu ainda não considero a hipnoterapia o procedimento mais eficiente. Eu vejo que a coisa mais poderosa que ele tem é durante uma experiência fora do corpo. Seja ela espontânea, induzida, ou mesmo a experiência de quase morte, que é quando a pessoa tem um acidente e ela é forçada a sair do corpo. Mas quando a gente está num estado fora do próprio corpo, veja bem, quem está nos ouvindo pode pensar, mas peraí, estava em vida passada, agora o que é isso? Existe um fenômeno chamado viagem astral, projeção consciente, desdobramento, que você se vê literalmente fora do corpo físico. Mas não é só, você se vê lucidamente. Né? Até veja nosso episódio lá de saída do corpo, porque você vai entender que essa é uma faculdade possível de ser feita. Então, quando você tem uma experiência extracorpórea, você sai do seu próprio corpo, você está menos dependente do cérebro físico que tem as suas limitações. Sim. Então, nesse estado extracorpóreo, que existe também desde sempre, é falado de casos assim, você tem uma facilidade maior de recordar qualquer evento de uma vida que você teve. Então, quando pessoas numa quase morte lembram de retrocognição de vida passada, ou numa pessoa que na casa dela saiu do corpo e começa a lembrar, é muito mais forte essa ocorrência. Então, se falar qual que é o meio mais top, qual que é a saída do corpo. Teve até um caso que me impactou do professor Valdo Vieira, que foi um grande pesquisador da saída fora do corpo, que ele começou a ter... ele saía do corpo e de repente ele estava num cemitério, olhando lápides. Aconteceu uma vez, aconteceu duas. Na terceira, apareceu um ser que você pode chamar de anjo, guia, mentor ou amparador, que falou assim, olha, você está vindo muito em cemitério, né? Faz o seguinte, toca nessa lápide para você entender. Quando ele fora do corpo, não é que tocar fisicamente, mas quando ele se aproxima, vem todas as memórias. E ele entendeu o quê? Que ele tinha vivido na França, e que era onde estava aquele cemitério, e ele era um escultor anônimo que fazia lápides. Aquelas lápides que ele via, foi ele que tinha feito no passado. E por alguma razão ele estava afinizado, ele estava se conectando com aquele passado que praticamente não fazia muito sentido mais.
Então ele ia lá naturalmente ver aquelas lápides por um passado que ele tinha tido. Mas a memória fez ele entender quem ele era, o que ele fez e até certo ponto desconectou daquele passado. Então, se você suspeita que você foi alguém que veio no Egito, você pode sair do corpo e ir até aquele local e ao estar lá, vai ser muito mais intenso as sim. memórias que você teve. Não chega, não digo nem encostar numa pirâmide, mas só de estar ali, as coisas começam a aparecer mais intensamente. Então, veja, tem várias estratégias. Cada um pode escolher aquela que se adequa ou que pode ser mais eficiente, né, para o caso específico dela. Antes da gente começar a gravar, a gente estava falando do Brian Weiss, né? Sim. Dos vários livros, né? Eu sempre recomendo aqui para começar, acho que uma obra de início, Muitas Vidas, Muitos Mestres, Sim. que fala a história da moça lá, Catherine, né? Que tinha vários problemas, tentou terapia tradicional durante muito tempo, sem resultado, né? Nada praticamente. E até que ele decidiu ir com a hipnose e teve, né, resultados assombrosos. Leia esse livro se não leu ainda. No caso, ela tinha muitas questões psicológicas a serem resolvidas, né? Muitos traumas, né? Medos. O que é legítimo, na sua opinião, que seja tratado por hipnose e o que não convém? Todo estado, todas as questões emocionais podem ser tratadas com a hipnoterapia. Que vai a uma vida passada ou não, vai Ou ser não, nessa mesma, ou nessa mesma. nos primeiros anos de vida, às vezes. Claro, mas quando se faz um processo de regressão é para que a pessoa tenha acesso a algo que ainda está ativa, que ainda está mexendo dentro dela. Mas toda emoção, real ou imaginada, pode ser averiguada ali. Inclusive, você pode estimular que a pessoa tenha acessos mais intensos. Por exemplo, uma coisa que eu faço eventualmente é quando a pessoa teve muitas memórias, às vezes, dessa vida, ou até mesmo de outras, que foram muito fortes, para dar uma aliviada, o que eu faço? Eu faço, às vezes já fiz deliberadamente. Falo, olha, agora eu quero que você volte na sua vida passada mais harmônica, a vida mais positiva que você teve até hoje. E a pessoa volta e ela fala, nossa, eu senti aquela felicidade, aquela paz. Por quê? A gente instala essa âncora. O que é uma âncora? É você instala, pode ser uma palavra, pode ser um gesto, uma coisa que quando você repetir aquele gesto, você vai voltar ao padrão que eu defini. Então, por exemplo, teve uma pessoa que tratou comigo que ela queria muito tirar a própria vida. Ela estava numa crise e tal, e a gente entendeu, a gente voltou às origens dela. Não chegou a viver da vida passada, mas ela entendeu quais eram os gatilhos dessa vida que estavam desencadeando aquelas ideias autodestrutivas. Mas foi tão barra pesada que eu falei, olha, agora a gente vai voltar. Claro, ela já tinha dado a abertura que ela acreditava naquilo. Não era uma... Porque se a pessoa fala, eu não acredito, é meio forçação. Sim. Mas ela admitia isso e eu falei, então já sabia da informação, pela conversa que a gente faz antes de fazer a sessão e tal. Aí eu falei, olha, agora você vai voltar na sua vida mais harmônica que você teve até hoje. Então, em milhares de vidas, ela pegar mais harmônica naquele momento foi um bálsamo, foi um presente enorme. Aí eu falei o seguinte, ó, toda vez que você tocar no seu ombro dessa forma, isso é uma âncora. Quando você tocar fisicamente, você automaticamente você vai lembrar dessa vida e dessas emoções e vai voltar automaticamente para você. É um link, né? É o link, exatamente. A gente cria, Acesso a gente programa, direto. a gente programa, acesso direto. O que ela falou? Depois o que aconteceu? Ela melhorou muito a questão, cara, foi um tratamento, mas logo depois da primeira sessão, que isso aconteceu na primeira sessão, ela continuou, melhorou muito, mas ela continuou às vezes tendo alguns gatilhos de querer tirar isso, mas no determinado momento ela estava numa crise, o que ela vai socorrer? De repente veio o estalo, opa, ela tocou no ombro dela, de repente a ideia se dissipou, ela sentiu um bem-estar enorme. Aí, espera aí, isso pode durar quanto tempo? Olha, pode durar a vida toda. Então, imagina uma pessoa que está numa fase crítica, no desespero, ela tem uma âncora, ela tem um recurso que ela vai se sentir extremamente bem. Em alguns casos, ela pode estar tão mal que, às vezes, não vem
não muda tão drasticamente, mas pelo menos há uma amortização, há uma anestesia da coisa ruim. Né? Atenua o sentimento ruim, ela fala, ó, eu não estou me sentindo bem, mas eu estou indiferente. Já valeu. Sim. Mas aquilo está instalado. Então, é um recurso que eu uso para que a pessoa tenha um acesso direto a uma coisa que foi positiva para ela. Então, nesse sentido, você consegue focalizar. Agora, se a pessoa tem traumas, fobias, tudo é válido porque a pessoa vai aumentar o nível de autoconhecimento que ela vai ter. Pelo aquilo que ela fez, por aquilo que é o passado dela que está afetando. Então, a hipnose é um recurso assim, extraordinário e se a pessoa está assim, aberta e ela admite isso, é uma ferramenta que ela pode ter muitos benefícios para a recordação acaba sendo terapêutica, acaba sendo e por estar sendo induzida por alguém que conhece o assunto, porque por exemplo a pessoa fala, nossa, eu lembrei de um negócio horrível, mas aquela dor a gente faz com que seja a última vez que ela vai lembrar. Uhum. Então ali você consegue, a memória já é uma terapia e depois com as técnicas de limpeza a pessoa vai ressignificar aquilo. Ela vai manter a memória, mas aquilo não vai doer mais como doía antigamente. Então, assim, é um recurso muito eficaz para tratamentos diversos, né? Então, eu recomendo para a emoção. Você sabia até que, até tira um pouco o foco da vida passada, mas só para o pessoal entender, acha que a hipnose é uma coisa muito superficial, é muito subjetivo. Tem muitos dentistas atualmente que usam para fazer anestesia. Quer dizer, ela faz uma cirurgia sem anestesia, a pessoa não sente dor. Então, a pessoa entra em estado hipnótico, você tem a técnica adequada para fazer com que toda a boca, a língua seja anestesiada. Nossa. A pessoa mal consegue falar, o dentista vai lá, não sente dor? Não, não sente. E simplesmente a pessoa, depois que terminou, acaba o estado hipnótico e a pessoa, ou porque ela tem alergia, algum tipo de rejeição à anestesia, ou tem muito medo. Tudo por sugestão mesmo. Tudo por sugestão. Uau. Tem casos, inclusive teve um caso muito marcante do professor Lucas Naves, que ele comenta de um rapaz que ele bateu a cabeça e teve algum problema neurológico, ele parou de sentir o olfato e o paladar. Isso até na internet. E aí, num caso de transe, ele falou, olha, pergunta pro subconsciente, olha, existe como tratar isso? O subconsciente fala assim, tem. E aí ele faz todo um procedimento que ele até fala, traz um café aí. Aí durante a hipnose ele, tô sentindo cheiro, tô sentindo gosto, que ele não sentia mais há anos. Enfim, fizeram toda a técnica de limpeza, de reorganização. Mesmo depois de que terminou a sessão, ele voltou a ter o paladar e voltou a ter o olfato. Aí você pergunta, mas explica cientificamente, o que mudou na cabeça da pessoa? Olha, é difícil, nem o próprio talvez cientista saiba dizer, mas a pessoa voltou a sentir o olfato e o paladar. Então tem casos assim que há uma mudança que é assim incrível, quase inacreditável, feito nesses estados, para ver como a nossa consciência acaba sendo poderosa. Uhum. Então é só para dizer que não é só uma mera imagem, não é uma coisa superficial, ela pode ser extremamente profunda a ponto de deixar de sentir dor. Tem pessoas que usam para emagrecer, também dá, mas assim, indiretamente. Se a pessoa tem muita ansiedade e come demais, a gente trata a ansiedade e indiretamente vai trabalhar. Porque era uma consequência, né? É uma consequência. Então, assim, é um mecanismo bem poderoso nesse sentido. E existem riscos, perigos, contraindicações para hipnose especificamente, para esse tipo de tratamento? Ou temas que não devem ser endereçados? Eu vejo como algo muito seguro. Por quê? Não existe a hipnose sem a auto-hipnose. Quer dizer, eu não consigo forçar a pessoa a nada. A pessoa tem que estar aberta, receptiva para estar nesse estado. Uhum. Se ela não é, ela entra no que a gente chama de pessoa resistente. O que é resistente? Ela não abre as portas, ela não se entrega. Então, se a pessoa ficar pensando, ó, ninguém entra aqui na minha mente. Não vou deixar. Não vou deixar. Ou então ela é uma pessoa muito controladora, que ela tem que estar no controle de tudo. Se ela está sempre no controle de tudo, como é que ela vai relaxar a ponto de alguém falar o que ela vai fazer ou não? Ela não baixa essa guarda. Ela não baixa a guarda, exatamente. Então ela é uma pessoa resistente, ou ela tem muito medo. Ou o que é pior, a pessoa pensa, não, mas se essa pessoa descobriu meus segredos, né? Alguns até, ou sei lá. Mas assim, você não fica inconsciente, como eu sempre falo, na sessão de hipnoterapia, você está
relaxado, extremamente relaxado, mais lúcido. Quando acabar, você não vai falar, mas o que aconteceu? Não existe isso. Você sabe que aconteceu tudo. Então, se eu pedir a senha do seu cartão de crédito, você vai saber que eu pedi. Você pode até não dar, inclusive. Porque você ainda tem essa capacidade de falar. Inclusive, muitos falam assim: ó, eu te contei o negócio, mas eu não contei tudo. Quando acaba a sessão, ela fala: ó, tem várias coisas que eu escolhi não falar. Ela escolhe não falar. Então você tem uma autonomia. Só que, se a pessoa está preparada, aquilo vai aparecer. Tem casos que eu já, por exemplo, fiz da pessoa. Vamos lembrar de um problema emocional. Só que a pessoa, aquilo que era para lembrar, ela não lembra, ela lembra de outras coisas. Então, se ela não está preparada, não vem na força, não vem na marra. A pessoa só vai de fato acessar aquilo que ela está pronta. Então, nesse sentido, tende a ser muito mais seguro. Claro que tem coisas que acontecem, exceções, mas de um modo geral, a pessoa vai acessar aquilo que ela está mais predisposta, entendeu? Então, nesse sentido, a própria consciência vai ditar, ela mesma dita o que ela está pronta ou não para lembrar. E por isso que muitos até nem lembram de vida passada. Acessa coisas dessa vida, porque às vezes a pessoa de fato não está intimamente apta naquele momento para aquilo. É pelo que você falou, assim, tem muita coisa que realmente é coisa que a gente vê em filme, em televisão, realmente, né? Não é aquilo feito de uma maneira romantizada, na vida real não é exatamente assim que as Sim. coisas acontecem. Então, nessa linha, fala um pouco assim de mitos, enganos e erros, né, assim, que as pessoas acabam imaginando que é de um jeito e não é daquele jeito que você viu não só estudando, né, para se formar como hipnoterapeuta, mas na sua prática mesmo em consultório. Olha, eu digo nem apenas na própria hipnoterapia, mas no próprio contexto de vidas passadas, é muito comum, o erro maior é a pessoa deduzir aquilo que ela foi sem a devida comprovação. Eu, por exemplo, já vi pessoas que afirmaram que elas foram alguém famosas do passado, mas quando você vai analisar os pormenores, não faz sentido. O temperamento é diferente, a tudo basicamente não conecta os pontos. Porque quando a gente fala de vidas passadas, o temperamento é a coisa mais difícil de mudar. Então, digamos que uma pessoa hoje que ela é super destemperada, muito reativa, qualquer coisa ela tá brigando, tá batendo. Aí ela fala, não, na vida passada eu fui um monge que era de uma paz. Eu falo, Não foi, não querida. faz sentido. Não foi. Então a pessoa se engana, ela quer forçar uma barra para uma coisa que não faz sentido. E querendo ou não, essa é uma crítica até válida que se diz, olha, todo mundo foi rei no passado, todo mundo foi Cleópatra, famoso, clássico. clássico. Então você tende a carregar nas tintas e usar mais o seu desejo para poder encaixar numa coisa que você gostaria, mas que não necessariamente foi. Gostaria de ter sido. Só que a maioria das memórias que eu já tive, que outras pessoas tiveram, são de pessoas comuns, vivendo situações normais. Então não espere achar que você vai. Você até pode ter sido alguém famoso, e também não quer dizer nada. Você pode ter sido lá um general que trucidou milhares de pessoas. Então, não importa se você foi alguém popular, mas o que você fez, o que isso reverbera em você. Então, eu já vi pessoas afirmando coisas. Quando você vai ver, você já teve a memória? Não, mas eu tenho fortes evidências. Para mim, forte evidência não significa. Eu sinto que. Eu sinto que. Agora, um ponto importante se dizer também: as memórias de vida passada na própria hipnoterapia, elas são, em geral, confiáveis? No geral, sim. Mas existem distorções, inclusive enganos. Eu já vi casos, por exemplo, de até uma pessoa falou assim, não, eu já atendi 3 Napoleões. Um era o verdadeiro e 2 estavam enganados, ou os 3 estavam equivocados. Agora, para o problema que a pessoa tinha, resolveu? Resolveu. Dentro da terapia é o que importa. Sim. Agora, será que a pessoa foi Napoleão? Ela foi alguém próximo, alguém que desejava? Pode ter engano ali? Pode. Por isso que a gente fala, mesmo que você, numa sessão, e pode ser nem hipnoterapia, e você mesmo, você estava em casa, aplicou uma técnica, ou teve uma experiência, às vezes, meditativa, ou um sonho que você interpretou, né, uma memória que quando você estava dormindo, sempre tem que ter o senso crítico. Fui eu mesmo? Qual que era a roupa? Qual que era o linguajar? Qual que era... Porque aí você vai pegando elementos que você pode, de fato,
analisar e falar: isso aqui é real, isso aqui eu estive lá. Porque se você aceitar tudo muito rapidamente, há uma tendência de você também ter equívocos. Sim. Então, o que, que o bom senso diz? Não é negar tudo, ó, isso aqui é tudo fantasia. Não. Existem fantasias? Existem. Agora, a maioria parece que é mais de fato centrado, mas mesmo assim tem que questionar. Então, quando eu vejo alguém que fala que foi alguém, independentemente de ser famoso ou não, mas você lembrou, você teve a memória, você teve a emoção, você estava lá. Ah, não, mas teve coincidências que me ligaram. Olha, coincidências também não é suficiente. Eu tenho uma vida passada que eu tenho quase certeza que eu tive, mas mas eu não tive. Ainda faltou aquela cereja do bolo para eu poder afirmar. Então eu não posso dizer que para mim eu vejo como algo leviano. Eu não posso ter essa afirmação sem ter de fato tudo ali certinho. Então, para evitar enganos, primeiro é bom senso e pesquisa. Pesquisa para avaliar